Olá, meu nome é Jeffrey Olson e estou aqui para compartilhar minha experiência de quase morte. Sou um cara bem simples, cresci em uma fazenda familiar, trabalhava no ramo de agências, minha esposa era professora de ensino médio e tínhamos 2 lindos meninos. Antes de continuarmos o relato, não se esqueça de deixar o seu gostei para fortalecer o canal e fazer esse vídeo chegar até mais pessoas que precisam ouvir estas palavras. Se inscreva no canal para ser avisado a cada novo vídeo. Tínhamos saído de férias no fim de semana de Páscoa. Morávamos nas montanhas do norte de Utah e fizemos uma viagem de carro até o sul, com todas aquelas rochas vermelhas, arcos e todas as coisas bonitas que se pode ver em uma curta distância no estado. Visitamos os pais da minha esposa, avós e tivemos uma visita maravilhosa, celebrando o fim de semana de Páscoa. A segunda-feira chegou, era hora de voltar ao trabalho, e tínhamos uma viagem de cerca de 4 a 5 horas pela frente. Tomamos café da manhã, abraçamos todos, sabendo que eu perderia metade do dia, se não o dia inteiro, e nos despedimos. Coloquei as crianças em suas cadeirinhas no banco de trás, Tamara e eu entramos no carro, e estávamos começando a sair da calçada. Lá estavam os avós dela acenando na varanda da frente, como sempre faziam. Ao começarmos a nos afastar, Tamara disse espera, espera, e eu pensei que ela tivesse esquecido algo. Parei o carro, e ela olhou para mim dizendo, eu só quero me despedir de mamãe e papai mais uma vez. Naquele momento, pensei, mulheres, já carregamos o carro, precisamos seguir em frente. Mas percebi que, ao sair do carro, ela correu até seus pais, os abraçou e não apenas os abraçou, mas também os beijou. Alegremente, voltou para o carro, colocou o cinto de segurança e lá fomos nós. Compartilho isso por um motivo específico. Em algum lugar, ela ouviu um sussurro, sentiu a necessidade de parar e abraçar seus pais mais uma vez. Sou grato por ela ter feito isso. Ao longo dos anos, aprendi a ser muito consciente desses sussurros, desses pequenos impulsos. Depois disso, aceleramos na estrada, com uma viagem de 4 a 5 horas pela frente. Cerca de 1 hora depois, tudo desmoronou. Uma das coisas mais difíceis ao contar essa história é que acredito que eu possa ter cochilado ao volante. Pode ser que eu tenha adormecido brevemente. De qualquer forma, desviei para a direita, corrigi demais para a esquerda, perdi o controle do veículo, e ele capotou, não fora da estrada, mas descendo pela estrada. Foi um acidente de carro horrível. Dizem que o carro capotou pelo menos 6 a 8 vezes. Desmaiei na maior parte desse tempo, mas quando o carro parou, eu estava completamente consciente. A primeira coisa que ouvi foi meu filho mais velho, de 7 anos, chorando desesperadamente no banco de trás. Meu pensamento foi, tenho que chegar até meu filho. Foi então que percebi que não conseguia me mexer. Estava preso, seja no assoalho ou no banco, não conseguia dizer. Havia o cheiro azedo de gasolina, todo o vidro quebrado. Eu não tinha consciência das minhas lesões naquele momento. Na verdade, minhas 2 pernas estavam esmagadas e fraturadas, minha perna esquerda acabou sendo amputada acima do joelho. Minha coluna estava quebrada em 2 lugares, meu braço direito quase foi arrancado, o cinto de segurança cortou e rompeu todas as minhas entranhas, minha caixa torácica foi danificada, meus pulmões estavam entrando em colapso. Era difícil respirar, eu estava perdendo a consciência. Eu estava ciente da dor, mas a adrenalina me fazia pensar, tenho que chegar ao meu filho, consigo ouvir meu filho, ele está chorando. E então, a realidade horrível atingiu, ninguém mais estava chorando. Conscientizei-me de que tanto Tamara, minha esposa, quanto Griffin, meu filho mais novo, estavam mortos instantaneamente no acidente. Era o inferno mais sombrio em que um homem poderia estar. Eu estava preso, incapaz de me mover, perdendo a consciência, com um filho histérico que eu não conseguia alcançar, metade da família se foi, e eu estava dirigindo o carro. A culpa, o arrependimento, eu queria aqueles 3 segundos de volta. O que aconteceu? Parecia um pesadelo, mas não era. E então, naquela escuridão caótica, de repente, a luz chegou. Quando digo isso, é como se a luz viesse até mim, me envolvesse e literalmente me confortasse naquela situação horrível. De repente, eu conseguia respirar, parecia que eu estava subindo acima da cena do acidente e eu continuava pensando, como posso estar bem? Porque parecia que eu estava bem, eu conseguia respirar, a dor tinha ido embora, eu estava muito consciente, super consciente. Eu acredito que o que estava acontecendo é que minha alma havia deixado meu corpo, mas aqui estava eu, nesta luz, me perguntando como eu poderia estar bem.
E então, Tamara, minha esposa, que eu sabia que estava morta na cena, de repente estava nessa luz comigo, bem ali, comigo. Não havia ferimentos ou traumas, ela estava linda, radiante, e estava se comunicando comigo. Ela continuava dizendo: Jeff, você não pode ficar aqui, você não pode ficar aqui, você tem que voltar, você tem que voltar, você não pode vir. Ela estava emocional e enfática sobre isso, e eu ainda estava meio confuso, tentando entender o que estava acontecendo, mas tivemos literalmente uma conversa. Conversamos sobre se eu ficasse, como as coisas poderiam se desenrolar. Mas tive que ser forte e foi então que eu disse o adeus mais profundo que já direi. Não precisei descobrir como voltar, foi ao fazer a escolha. Nossos pensamentos são tão poderosos. De repente, ao dizer aquele adeus e escolher voltar, me vi vagando por um hospital. Quando digo vagando, quero dizer me movendo livremente. Agora, aqui está a coisa interessante. Eu não tinha noção de tempo nessa luz, se quiser chamar assim. Mais tarde, descobri que outros motoristas pararam no local. Spencer, meu filho de 7 anos, ficou bastante machucado, mas saiu fisicamente ileso do acidente. Quero dizer, ele ficou machucado fisicamente, mas estava bem. Acho que ele machucou as costelas e fraturou o pulso, mas emocionalmente achou que toda a família tinha ido embora. Eu tive que ser retirado do carro e, devido às minhas lesões, fui levado de helicóptero para o hospital de trauma nível 1 mais próximo. Eu não sabia de nada disso, só sabia que havia batido o carro, perdido metade da família, e agora estava me movendo livremente pelo hospital. Enquanto eu me movia, encontrava enfermeiras, médicos, outros pacientes e as famílias dos pacientes. Tudo em um ambiente movimentado e agitado de emergência de trauma nível 1. É difícil encontrar palavras para descrever quando os encontrava. Eu os conhecia perfeitamente, mesmo que fossem estranhos talvez nesse reino. Todos que eu via, eu conhecia perfeitamente. Conhecia o amor deles, conhecia o ódio deles, conhecia suas motivações, conhecia seus desafios, conhecia seus pensamentos, conhecia suas decisões e escolhas. Eu os conhecia tão bem quanto a mim mesmo. Agora, chamo isso de unidade. Havia uma conexão inegável, que era verdadeira para todos que eu encontrava. Estava tudo conectado nesse amor absoluto e incondicional. Todos que eu via, eu amava. E então, de repente, me deparei com um corpo do qual eu não sentia nada, o que achei estranho dada essa experiência. Então, dei um passo para mais perto para olhar e foi quando percebi, meu Deus, sou eu. Ali estava a carne, ali estava o corpo que eu teria que voltar a entrar e que eu tinha vivido minha vida até aquele ponto. E ainda assim, eu sabia que tinha que voltar para aquele corpo, mesmo com todas as suas fraturas. E, mais uma vez, nossos pensamentos são tão poderosos. Não precisei descobrir como, apenas a escolha, a intenção. Estou entrando no corpo. Então eu estava de volta no corpo. Mas voltando à dor, ao pesar, ao arrependimento, à culpa e ao trauma. Era tão pesado. Agora, há uma parte fundamental da experiência de quase morte que quero compartilhar, porque isso é único para talvez minha experiência, e é que, quando fui levado de helicóptero para o hospital de trauma nível 1, um dos médicos, o Dr. Jeff O'Driscoll, na verdade, ele escreveu sobre isso e falou publicamente a respeito, e uma das enfermeiras teve uma experiência profunda também. Enquanto eu estava fora do corpo, tendo essa experiência de quase morte. Eles tiveram uma experiência em que entraram na sala de operações, no centro de trauma de emergência para o qual eu havia sido levado de helicóptero, e ambos relataram que viram e experimentaram a alma de minha esposa, Tamara, que foi morta no acidente. Eles experimentaram a alma dela, o espírito dela, na sala de operações. O Dr. Jeff O'Driscoll compartilhou que entrou e ela estava flutuando no ar acima da maca onde eu estava, e ela se comunicou com ele. Quando perguntei o que ela comunicou, ele compartilhou comigo que ela simplesmente agradeceu a eles, compartilhou sua gratidão por tudo o que estavam fazendo para salvar minha vida. Aquilo foi interessante porque, é claro, era assim que ela era, mas também percebi que ele não sabia que tínhamos tido essa conversa, que tínhamos feito esse acordo, que eu concordei em voltar e criar nosso filho sobrevivente. Mas houve coisas interessantes no hospital, incluindo o fato de que o corpo não estava se desligando e o cérebro não estava ficando sem oxigênio. Eles estavam vivos e bem e saudáveis na sala de operações, e experimentaram a alma da minha esposa enquanto trabalhavam em mim. E enquanto eu fazia a escolha de voltar para o corpo, suponho que ao me despedir de minha esposa Tamara, eles estavam dizendo olá, estavam sendo apresentados, e ela comunicou o quão grata estava por eles estarem salvando minha vida.
Isso é uma nota interessante, mas os meses no hospital foram profundos. Houve momentos tão dolorosos que eu sentia que deixaria o corpo novamente, como se precisasse fazer uma pausa e ficar no canto do quarto, olhando para meu eu quebrado, apenas dando um tempo e reunindo coragem para voltar ao corpo e continuar. Nesse momento, senti uma presença atrás de mim, uma presença cósmica poderosa e avassaladora. E então, a culpa começou a surgir novamente, todo o arrependimento. Eu estava segurando meu filho e, dado meu histórico, senti que aquela presença era Deus, e eu estava em apuros. Meu filho estava ali porque eu havia perdido o controle do carro. Toda a culpa veio à tona enquanto eu chorava, com a presença se aproximando cada vez mais. Então, tive o pensamento, espero que haja alguma maneira de ser perdoado. Nesse momento, essa presença se aproximou tanto que senti esses braços divinos me envolvendo e segurando meu filho e eu. Comecei a chorar, e com esse pensamento de esperança por perdão, veio um influxo de informações, paz, amor. A primeira coisa comunicada foi: não há nada para perdoar. Tudo está em perfeita ordem divina. Em seguida, tive o que aprendi a chamar de revisão da vida. Vi minha vida, o divórcio dos meus pais, como isso me tornou inseguro, com autoestima baixa. Vi meus irmãos, meus melhores amigos e heróis. Vi coisas que, na época, eu considerava erros, mas a bela entidade que me segurava disse: não há erros. O que você aprendeu? O que você se tornou por causa disso? Havia tanto amor, sem julgamento, apenas beleza, paz e sabedoria profunda. Essa entidade, que chamo de Deus, disse que eu poderia ficar com raiva dele a vida toda, e isso estaria bem, eles ainda me amariam. Eu também poderia ficar com raiva de mim mesmo a vida toda, e isso estaria bem, eles ainda me amariam. Mas me deram uma terceira escolha, algo que achei intrigante, pois eu fui criado em um lar cristão conservador onde diziam: faça-se a tua vontade, não a minha. No entanto, Deus me disse: sua vontade é a minha vontade. Você tem livre-arbítrio. Faça uma escolha. Eles me disseram que eu poderia devolver meu filho, exercer minha vontade e entregá-lo a Deus, confiar e deixar ir, em vez de abrigar toda a raiva, culpa e turbulência em mim. Então, beijei meu filho e o devolvi. Eu o entreguei a Deus e deixei ir. E então, estava de volta na cama do hospital, enfrentando a amputação, a bolsa de colostomia, os aparelhos e a cadeira de rodas, tudo de novo. No entanto, tinha uma compreensão um pouco diferente, havia algo expandido em mim. Cresci acreditando que a vida era Durante minha recuperação, percebi que tinha uma missão nesta vida. Eu precisava honrar a promessa que fiz a Tamara, minha esposa, durante aquela experiência de quase morte. Eu precisava criar nosso filho sobrevivente e compartilhar essa mensagem de amor e compreensão com o mundo. Hoje, olhando para trás, vejo como essa experiência transformadora moldou minha jornada. A dor e a perda foram profundas, mas a compreensão que ganhei sobre a natureza da vida e do amor transcendeu essas dificuldades. Cada dia é uma bênção, e compartilhar essa história é minha maneira de transmitir a mensagem de que, mesmo nas situações mais sombrias, há luz e amor. A vida é uma jornada preciosa, e cada momento é uma oportunidade para crescer, aprender e espalhar amor incondicional. Posso apenas esperar que minha experiência possa tocar o coração de alguém e inspirar uma compreensão mais profunda da beleza e da conexão que permeiam nossas vidas. A última história que compartilho é sobre meu retorno para casa. Meus irmãos vieram me buscar, levantando-me literalmente, colocando-me na cadeira de rodas. Fomos para a casa de meu irmão, onde eu ficaria por um tempo e onde meu filho estava. Ele estava animado para eu voltar para casa, mas eu estava preocupado com como ele me aceitaria. Eu havia sido o pai rústico e agora estava aleijado, com essa bolsa de colostomia. Como ele iria lidar com isso? Como ele me aceitaria? Enquanto nos aproximávamos da casa, meu filho de 7 anos estava olhando pela janela, vendo enquanto meus irmãos me tiravam do carro e colocavam na cadeira de rodas. Eu continuava pensando: como ele vai lidar com isso? Como ele vai me aceitar? Eu continuei indo com a cadeira de rodas em direção à rampa, e eu só olhava por cima do ombro para ver para onde ele tinha ido. Então, eu ouvi. Ele tinha corrido para fora da porta e estava correndo na minha direção. Ele correu direto por mim, e eu pensei: bem, é isso, é demais para ele me ver assim e estar no território dele agora, é simplesmente demais. Ele precisa processar isso. Então, ouvi sua voz, ele estava batendo nas portas dos vizinhos e começou a gritar: saiam, saiam. Meu pai chegou em casa, venham ver meu pai. Eu me emocionei novamente.
Ele fez um tour, gritando, e então veio em minha direção, pulou no meu colo, o que quase me matou de dor por causa dos pontos na reparação abdominal, e disse: Pai, vou trabalhar muito para que você melhore, mas mesmo que você seja apenas um monte de sangue, ainda vou te amar. E isso tem sido verdade. A experiência de quase morte me ensinou que o importante é a experiência de vida. Não é necessário ter um acidente terrível e perder metade da família para perceber: vamos fazer o melhor de hoje, porque talvez não tenhamos amanhã. A vida é um presente, não é um teste. Existe uma unidade, estamos conectados, e podemos escolher abraçar e ver uns aos outros dessa maneira, em vez de julgar e dividir. Essa foi minha história, espero que haja algo nela que tenha sido uma resposta para você ou que tenha ajudado em seu caminho. Tudo o que existe é amor, até o luto é amor. Devemos nos inclinar para o amor em nossas vidas, dizer às pessoas importantes que as amamos, sorrir para um estranho, ser mais gentis, ser mais nós mesmos e ser a mais alta manifestação de nós mesmos que podemos ser. Se curtiu esse relato, não se esqueça de deixar sua contribuição clicando no botão de gostei. Se quiser continuar assistindo a outros testemunhos como este, não deixe de clicar para assistir um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.